No princípio, não havia pedra, não havia fogo, não havia sequer silêncio. O que existia era um oceano, mas não um oceano como conhecemos, com margens, horizonte ou profundidade. Era um abismo líquido, escuro, eterno, um mar sem começo e sem fim. Nesse caos líquido, uma elevação solitária surgiu. Um ponto firme onde antes só havia dissolução. Seu nome, Benben. Benben não era apenas rocha, era vontade. Era o primeiro gesto do cosmos tentando se organizar. E sobre essa colina sagrada, floresceu uma flor de lótus. Quando a flor se abriu, ela libertou a luz. E com a luz, nasceu Ra, não parido, não criado, mas manifestado, como o próprio princípio da existência. Ra era o primeiro Deus, a primeira presença com forma, com força, com destino. De si mesmo, Ra gerou 2 filhos, Shu, o ar, leve e invisível, que separa o céu da terra, e Tefnut, a umidade, bruma e lágrima, a essência da vida. O universo, ainda em formação, era vasto demais. E Shu e Tefnut mergulharam nas águas primordiais para conhecê-lo. Desapareceram por tanto tempo que até o imortal Ra sentiu medo. A eternidade provou o gosto da perda. Na ausência dos filhos, Ra chorou, e suas lágrimas tocaram o pó da criação. Delas, nasceu a humanidade. Quando Shu e Tefnut retornaram, Ra os recebeu em êxtase. Do reencontro, surgiram novas divindades. Geb, o deus da terra. Nut, a deusa do céu. Geb e Nut se amaram com fúria. Se entrelaçaram com tanta intensidade que o mundo não conseguia respirar. Ra, ciumento de sua própria criação, separou o casal à força, elevou Nut para o alto e pressionou Geb para baixo. Assim nasceram o céu e a terra, mas o Criador sabia que da união entre céu e terra surgiria uma linhagem perigosa, uma linhagem que ameaçaria o trono do sol. Ra proibiu que Geb e Nut tivessem filhos, mas o destino não respeita decretos, e os filhos nasceram mesmo assim. 4 forças, 4 mitos, 4 desequilíbrios. Ísis, a mãe, a feiticeira, a fiel. Neftis, a sombra, a serva do oculto. Seth, o deserto, a destruição, o caos. Osíris, o rei, o portador da ordem, o civilizador. E foi Osíris quem subiu ao trono do Egito. O mundo se reorganizou sob sua regência. Os homens antes selvagens aprenderam a plantar, a tecer, a julgar, a rezar. Mas Seth não plantava, não tecia, não rezava. Ele via, e o que via o corroía. Seth vivia nos arredores, nas margens, nos desertos áridos que rodeavam a fertilidade do irmão. E onde cresce a vida, cresce também a inveja. Seth arquitetou, esperou. Convidou Osíris para um banquete. Durante a festa, apresentou um presente, um caixão ricamente entalhado. Disse que o daria àquele que coubesse perfeitamente dentro. Osíris entrou, e nunca mais saiu. Seth trancou o caixão, jogou-o no Nilo, afogou o Deus Rei, calou o mundo com um gesto. Ísis chorou, e de suas lágrimas o Nilo transbordou. As cheias nasceram do luto. Ísis procurou, vasculhou o Egito. Encontrou o corpo do marido. Escondeu-o. Mas Sete o encontrou também. Em fúria, despedaçou Osíris. Dividiu-o em 42 partes. Espalhou os fragmentos pelas províncias do Egito. Fez do corpo um mapa da dor. Ísis, com a ajuda de Anubis, o deus de cabeça de chacal, reuniu os pedaços, um por um, e com sua magia, e com o silêncio da morte. Mumificou Osíris. Criou o primeiro ritual funerário, e então o impossível. Ressuscitou o rei. Mas Osíris não voltaria para os vivos. Seu trono agora era o submundo. Seu domínio era a escuridão. Antes de partir, Osíris deixou um legado. Um filho, fruto de um amor interrompido. Seu nome, Horus. Horus cresceu sob a sombra da tragédia, e quando atingiu a maturidade, ergueu o olhar para o trono usurpado. Seu tio, Seth, agora governava como tirano.
O Egito estava fragmentado, a justiça afogada e o tempo corrompido. Horus reclamou o trono, e os deuses formaram um tribunal para julgar. Enquanto isso, os dois deuses se enfrentaram inúmeras vezes. Lutaram como feras, disputaram como irmãos, sangraram como deuses. Seth tentou subjugar Horus com luxúria, tentou corrompê-lo, violá-lo, mas Horus resistiu. Contra-atacou com astúcia. Fez Seth comer folhas contaminadas com sua semente. Humilhou o Deus destruidor diante de todos. Ainda assim, o julgamento se arrastou por 80 anos. Horus perdeu os olhos. Seth perdeu o respeito. Ísis, mesmo sendo mãe, falhou em matar o irmão. E foi atacada por seu próprio filho. Horus cortou sua cabeça. E Thoth, o deus do conhecimento, a salvou, dando-lhe uma cabeça de vaca. O caos parecia não ter fim, mas finalmente o tribunal decidiu. Horus era o herdeiro legítimo. O trono era seu. Ísis chorou de novo, mas agora de orgulho, e o grito de Horus ecoou nos céus, como trovão, como tempestade. A era de Horus começou, e todos os faraós, todos os reis que vieram depois, carregaram seu sangue. Enquanto isso, Ra navegava pelos céus. Durante o dia cruzava o mundo em sua barca solar, mas à noite descia ao submundo, onde enfrentava Apófis, a serpente do caos. Todos os dias, o sol nascia porque Ra vencia, mas quando a serpente engolia sua barca, o mundo entrava em eclipse, breve, mas profundo, um lembrete de que o caos nunca morre. Ra envelheceu e escolheu deixar o trono. Se tornou eterno, e os faraós passaram a usar seu nome. Ramsés, filho de Ra. O trono virou espelho do sol. No submundo, Anubis reinava no limiar. Pesava o coração dos mortos. Se ele fosse mais leve que a pena de Maat, a alma seguia para Osíris. Se fosse mais pesado, era devorada por Amit, a devoradora de almas. Anubis não julgava. Ele apenas mostrava a verdade, e nas casas, entre homens e sombras, vivia a deusa Bastet, com cabeça de gata e olhos que viam além, protetora do lar, companheira do sol, guardião da noite. Os egípcios veneravam os gatos, acreditavam que voltavam da morte, que protegiam os lares como Bastet, que viviam 9 vidas, porque traziam a memória de uma deusa esquecida. Mesmo quando o culto aos deuses terminou, mesmo quando as pirâmides se calaram, os olhos dos gatos continuaram a brilhar no escuro, como se esperassem o retorno de sua divindade. E assim, entre pirâmides esquecidas, templo e silêncio, os deuses do Egito ainda sussurram. Eles não desapareceram, eles apenas esperam. Esperam ser chamados novamente, por aqueles que ainda lembram seus nomes. Se esta jornada tocou você, se o peso do julgamento, a dor de Ísis ou a fúria de Horus ecoaram aí dentro, inscreva-se no Mitoverso. Ative as notificações para não perder os próximos mergulhos no mito e na escuridão. Seu apoio faz com que os deuses despertem. Curta, compartilhe e comente abaixo. Qual desses deuses ainda caminha entre nós? Obrigado por manter o Mitoverso vivo, porque os mitos renascem quando alguém ousa contar.